Capítulo 139 Discípulo interno. No momento em que seu olho esquerdo estava coberto, seus poderes estavam parados, mas ele ainda tinha confiança para vencer. Seu corpo havia sido alterado pelo misterioso olho esquerdo e, em circunstâncias normais, sua velocidade de reação ainda era muito mais rápida que os outros. Quando ele lutou anteriormente, ele nunca usou seu olho esquerdo em circunstâncias normais. Só se a situação era terrível que ele usaria. Se eu bloquear o poder do meu olho esquerdo, minha força total cairá pela metade. Zhao Feng estimou. Poderia soar exagerado que sua força caísse pela metade, mas não depois da mutação de seu olho esquerdo. Cada vez que sua consciência entrava na dimensão em seu olho esquerdo, podia sentir a aura antiga. O olho esquerdo se tornou o movimento mortal de Zhao Feng que não seria usado facilmente. Uma vez que o olho fosse ativado, ele poderia chamar a atenção do clã e o segredo de Zhao Feng seria exposto. Depois de deixar a divisão de missão do clã, Zhao Feng retornou ao salão das divisões externas para esperar por notícias. Se não houvesse acidentes, ele se tornaria um discípulo interno hoje. Muitos discípulos tinham recebido a notícia de Zhao Feng alcançando o reino ascensionado. O talento de Zhao Feng é médio, mas ele ainda conseguiu alcançar o reino ascensionado tão rapidamente. Todos ficaram atordoados. Embora Zhao Feng fosse o discípulo externo superior, eles não estavam dispostos a estar abaixo dele porque seu talento era baixo entre os discípulos do clã. Você não sabe a verdade. Zhao Feng está sendo cuidado por 2 vice-chefes e um deles é da divisão Relva Madeira. Não é de se admirar. Se fosse eu também poderia ter alcançado o reino ascensionado. Os discípulos externos discutiram sobre Zhao Feng, porque o talento do último era apenas muito médio e sua idade era jovem. Zhao Feng não se incomodou em explicar a esses discípulos externos. O que ele precisava fazer era esperar e, naquela tarde, o diácono Qiu finalmente deu a notícia a Zhao Feng. Zhao Feng. Parabéns! Você se tornou um discípulo interno e pode ir à divisão de controle central para aguardar o último teste. Diácono Qiu disse cheio de sorrisos. Desde que os exames da entrada do clã tinham terminado, o diácono Qiu tinha começado a prestar atenção em Zhao Feng por causa dos 2 vice-chefes. Depois disso, Zhao Feng realizou-se excepcionalmente bem na divisão Relva Madeira, divisão de missão do clã e no salão das divisões externas que fez com que o diácono Qiu prestasse atenção a ele. Com o talento e idade de Zhao Feng. Este era realmente incrível. Obrigado, diácono. Zhao Feng se encheu de alegria quando imediatamente agradeceu ao diácono Qiu. Depois de deixar o salão das divisões externas, Zhao Feng disse adeus a Nangong Fan e Yang Qingshan. Havia também muitos discípulos que se despediram de Zhao Feng. Esse bastardo está finalmente indo. Ou Yuan, Jiang Yuan e os outros discípulos internos substitutos deixaram sair um longo suspiro. Só se Zhao Feng se tornasse um discípulo interno eles tiveram a chance de lutar pelo primeiro lugar e ele tinha feito isso mais rápido do que o esperado, mas suas visões eram meio obscuras. Zhao Feng havia se tornado o discípulo externo em apenas 1 mês e agora ele se tornará um discípulo interno. Nangong Fan e Yang Qingshan sentiram-se orgulhosos, mas amargos ao mesmo tempo. Pensando em quando estavam no palácio de Guanjun, a diferença entre Zhao Feng e eles era grande. Mas o último tinha avançado um passo de cada vez e ele tinha os ultrapassados.
Naturalmente, Nangongfan e Yang Qingshan melhoraram significativamente. Eles tinham alcançado a nono rank do reino consolidado. Com a ajuda da pílula limpeza da medula, os dois haviam atingido os estágios finais do nono rank e o reino ascensionado seria apenas uma questão de tempo, especialmente para Yang Qingshan, pois ele tinha um corpo espiritual de nível médio. Depois de sair do salão das divisões externas, Zhao Feng rapidamente caminhou para a divisão de controle central. A divisão de controle central estava no centro do clã e quanto mais perto chegava, Zhao Feng podia sentir o aumento da energia espiritual. Uma vez que ele entrou na divisão de controle central, as pessoas aqui estavam todas no reino ascensionado. Ao mesmo tempo, uma aura antiga se aproximava cada vez mais de Zhao Feng, o que fez seu olho esquerdo se contrair. Olhando para cima, um palácio azul profundo com um mar de relâmpagos ao redor flutuava alto no ar. Era como se fosse um conto de fadas. Toda vez que Zhao Feng via o palácio da cordilheira flutuante, seu coração tremia. E agora, Zhao Feng estava ficando cada vez mais perto dele, como o palácio estava diretamente acima da divisão de controle central. Retomando seu olhar, Zhao Feng caminhou à divisão de controle central para relatar. Venha comigo. Cada discípulo interno deve ser confirmado por um vice-chefe. Um vice-diácono já estava esperando por ele e o levou para dentro. O alto nível do clã seria informado sobre quaisquer novos discípulos internos e para confirmar o discípulo interno, um vice-chefe seria necessário. Logo depois, Zhao Feng entrou num corredor escuro e sombrio. No segundo em que entrou, Zhao Feng sentiu uma pressão invisível apontar para ele. Este é o chefe Li. O vice-diácono falou em um tom baixo. Saudações, chefe Li. Zhao Feng curvou-se respeitosamente para o homem barbudo de meia idade sentado no final do corredor. Este chefe Li era na verdade um vice-chefe, porque um verdadeiro chefe era todos os anciãos que tinham alcançado o reino espiritual verdadeiro e não se incomodariam em testar discípulos. O vice-chefe Li olhou para Zhao Feng e o último instantaneamente sentiu que 7 montanhas pesadas estavam empilhadas em cima dele e qualquer movimento o esmagaria em pó. As 7 montanhas pareciam ser o cultivo do vice-chefe Li. Zhao Feng, 14 anos de idade, corpo espiritual de nível baixo e alcançou o reino ascensionado do 8º rank do reino consolidado em apenas um mês. Além disso, ele também foi o discípulo externo superior. O vice-chefe Li olhou para um pequeno livro na mão e conhecendo a idade, o talento e o cultivo de Zhao Feng, não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Não era raro que um jovem de 14 anos alcançasse o reino ascensionado no clã, mas se a pessoa tivesse apenas um corpo espiritual de nível baixo sem um fundo especial, era anormal. Tire seu tapa-olho. Vice-chefe Li disse friamente. Zhao Feng circulou seu sangue azul para bloquear a dimensão de seu olho esquerdo, em seguida, tirou o tapa-olho lentamente. Depois de tirar, havia apenas um olho totalmente escuro, sem sinal de vida. Vice-chefe Li fez uma pausa por um segundo enquanto simpatia o dominava. Um jovem de 14 anos já havia perdido a visão de um olho no caminho do cultivo. Vice-chefe Li suspirou e acenou com a mão para sinalizar a Zhao Feng para colocar o tapa-olho novamente. Depois disso, o vice-chefe Li fez algumas perguntas que incluíam sua história, cultivo e pensamentos. Resposta de Zhao Feng foi perfeita e sua história foi fácil de encontrar também. Eu ouvi um pouco sobre você do velho Zhang.
Vice-chefe Li balançou a cabeça, sinalizando que Zhao Feng não deveria ser um espião enviado por outros clãs. Em primeiro lugar, Zhao Feng era jovem e sua história era clara. Em segundo lugar, ele foi recomendado pelo Lord Guanjun. Em terceiro lugar, dois vice-chefes elogiaram tanto Zhao Feng e por causa disso, as suspeitas do vice-chefe Li caíram drasticamente. Após o questionamento, Zhao Feng recebeu um novo sinal que significa que ele era agora um discípulo interno. A partir de hoje, você é um discípulo interno. O vice-diácono da divisão de controle central mostrou onde Zhao Feng iria morar. Sendo um discípulo interno, seu tratamento era muito melhor e havia até servos. Os discípulos internos recebiam 10 pedras de cristal primal de qualidade inferior a cada mês e também receberiam uma pílula espiritual verdadeira a cada 2 a 3 meses. As pílulas espirituais eram todas um nível maior do que a pílula limpeza da medula e seu preço era 10 vezes maior. No mesmo dia, Zhao Feng também recebeu uma camisa com listras pretas com uma lua curvada na parte de trás. Foi então que ele percebeu que tudo no clã não era simples. O material desta camisa era especial. Era quente durante o inverno e frio durante o verão. Além disso, ele poderia até resistir a golpes de cultivadores do 9º rank do Reino Consolidado. Pessoas como Beimoi, Han Xiaoyuan e Quan Shen usavam roupas como esta. Zhao Feng primeiro precisava conhecer as regras deste lugar e o vice-diácono lhe tinha dito as mais importantes. Os discípulos internos nunca ultrapassaram a idade de 30 anos, uma vez que eles completassem, eles não eram mais discípulos e eles seriam enviados para gerenciar as respectivas tarefas e havia um sistema de classificação entre os discípulos internos. Havia apenas cerca de 100 discípulos internos no clã Lua Quebrada e somente os 10 melhores poderiam ser chamados de discípulos do núcleo. A força dos discípulos do núcleo era aterrorizante, todos tinham alcançado o 4º céu do reino ascensionado ou mais alto e eram discípulos de anciãos do mestre do clã. Além disso, o principal discípulo do núcleo também foi nomeado discípulo principal. O discípulo principal desta geração tinha alcançado um cultivo surpreendente no 6º céu do reino ascensionado e era um pouco famoso entre os 13 clãs. Discípulos do núcleo. Discípulo principal, um ciclo apareceu no coração de Zhao Feng. Pessoas como Beimoi e Quan Shen não tinham tanto poder e autoridade como o discípulo do núcleo. Era a irmã Yuan, daquele dia na Lagoa das Mil Folhas, que poderia ser uma discípulo do núcleo desde que ela estava no 4º céu do reino ascensionado. Pensando na irmã Yuan, Zhao Feng deu um soluço frio, mas ele estava cheio de gratidão quando se lembrava de Han Xiaoyuan. Saindo de seu pátio, Zhao Feng começou a ver quem eram seus vizinhos e descobriu que Xiaoyun, Yumen Xiang e Lin Fan, que era o discípulo externo superior antes dele, estavam todos por perto. Eles eram todos discípulos externos há pouco tempo, então eles estavam bem próximos. Zhao Feng. A boca de Xiaoyun estava aberta como se tivesse visto um fantasma. Ele nunca teria pensado que Zhao Feng seria capaz de se tornar um discípulo interno. Enquanto Xiaoyun era um discípulo externo, ele odiava Zhao Feng por ter tomado o lugar de discípulo externo superior. Mas ele se tornou um discípulo interno primeiro, o que o fez se sentir melhor. Mas ele não esperava que Zhao Feng também se tornasse em poucos dias depois dele. Irmão Zhao.
E um Mengqiang e Lin Fan saíram um após o outro e suas expressões eram extremamente coloridas quando viram Zhao Feng como se tivessem visto um fantasma.